Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan 100,7 e vamos começar o nosso segundo bloco de informações e a gente vai estar trazendo agora, nesse momento, o defensor público aqui do estado de Alagoas, o Dr. Ricardo Melro. Dr. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, agradeço o convite e estamos aqui à disposição para esclarecer ao público, ao teu público aqui, tudo o que for necessário sobre o caso Braskem, né, a empresa distribuidora de Maceió, acerca das nossas atuações e a previsão de como isso vai ficar. Doutor Ricardo, para a população ter um entendimento geral, como atua a Defensoria Pública do Estado de Alagoas e quais as prerrogativas dos defensores públicos para a sociedade maceioense e alagoana ter esse entendimento geral? A Defensoria Pública atua para proteger as pessoas necessitadas, tanto no âmbito coletivo, nas ações civis públicas, quanto no individual. No individual, precisa comprovar que elas não recebem mais, não têm uma renda familiar maior do que 2 salários. Mas isso também não é um critério que engessa o acolhimento da defensoria. A parte pode demonstrar que, apesar de ganhar mais de 2 salários, não tem condições de contratar um advogado. E aí cabe essa análise ao defensor. Isso na área de família, na área criminal, nas diversas áreas cíveis, né, especialidades cíveis que aparecerem. E, no meu caso, eu atuo na proteção coletiva, da coletividade. Na área da saúde, tem uma demanda muito grande, né? Também nesse caso aí do desastre ambiental aí que a Braskem causou à população, né? O maior desastre dentro de uma região urbana no mundo, né? E, enfim, onde houver problema que atinja uma coletividade, a gente atua. Bem como os defensores, em regra, eles acumulam, né? Porque não somos tantos no estado de Alagoas. Eu acumulo num núcleo que a Defensoria tem lá no Vegel, que funciona no nosso lar, que atendemos aquela população que é bastante carente, tem um perfil bastante interessante para a Defensoria Pública atuar. Doutor Ricardo, falando especificamente agora do caso Braskem, que tem chamado muita atenção, a reportagem da Folha de Alagoas, assim como o Jornal da Manhã, tem acompanhado quase que diariamente o problema do isolamento daquela população dos flechais. Ou seja, há um isolamento público ali, existem manifestações daquela população. Como a Defensoria Pública tem agido especialmente em defesa daquela camada da população, que são milhares de famílias que ali também estão sofrendo devido ao problema da Braskem, devido à mineradora? Os moradores nos procurou há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, e colocou a situação. Daí passamos a investigar. E temos, veja só, relatórios isentos públicos, inclusive do antropólogo do MPF, da Defesa Civil Municipal, apontando que a solução ali passa pela realocação. E no decorrer dessas investigações, conseguimos também pesquisa de opinião com aquela comunidade, quase 80% deseja a realocação. Temos um estudo recente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFAL, no mesmo sentido. Há também um estudo da Comissão de Direitos Humanos da OAB, no mesmo sentido. Enfim, todos os estudos que foram feitos foram para a necessidade de realocação, que a população também deseja. Salvo engano não, só há um estudo contrário que foi feito pela empresa que a Braskem contratou, a Diagonal. E deram prioridade a esse estudo, preterindo esses outros. Não concordamos, fomos à Justiça, a liminar foi negada pelo juiz André Granja, a nosso ver de forma equivocada, tá? Recorremos em Recife, o TRF, até por uma obrigação. Não esperamos que lá também consigamos uma reversão dessa decisão. Porque se o juiz aqui em loco, aqui perto de todo o problema, negou o nosso pedido, como é que lá em Recife, tão longe disso, vai fazer diferente? Doutor Mas Ricardo, não tem problema. Acontece, né? Ô, doutor Ricardo, queria abrir um parêntese sobre essa questão. Também tem uma decisão judicial pedindo que manifestantes daquela região possam sair também
daqueles protestos, daquela situação. E a gente tem acompanhado ali com o Maílson Franklin nas ruas de Maceió, que as manifestações são pacíficas, são ordeiras. Ou seja, ao que parece, tem aí uma força, né, uma força maior da Braskem, né, que de forma unilateral consegue, né, ao bel prazer, né, silenciar a população de Maceió diante dessas problemáticas. E agora, mais uma vez, o senhor trazendo esse fato, essa decisão do magistrado federal, a expectativa também que a decisão seja mantida no TRF5 aqui em Pernambuco. Qual o remédio jurídico que a Defensoria Pública vai tomar diante, vamos dizer assim, desses entraves judiciais? Não, veja, é uma liminar, é aquela decisão, digamos assim, rasa, que não deveria se aprofundar tanto, apesar de, no caso concreto, ter adentrado ao mérito da questão. Mas não tem problema, está no início o processo, ele agora é que vai para a fase instrutória. Nós levamos essa situação, inclusive, ao Conselho Nacional de Justiça. Lá, o Observatório Nacional das Grandes Causas Relevantes do Brasil acolheu o nosso pleito para incluir nesse observatório, porque é uma causa emblemática. E aqui nós estávamos observando que a situação não estava sendo tratada com a profundidade que o caso realmente requer. Claro. E, veja, poucos casos no Brasil estão alocados dentro desse observatório. É exemplo de Brumadinho, Mariana, aquela tragédia da Boate Kiss, de uma chacina que houve, salvo engano, lá na Bahia. Então são casos emblemáticos. E aqui realmente é um caso bastante emblemático, um ilhamento com cerca de 3 mil pessoas sofrendo dano diariamente. Não é que essas pessoas, não é que o acordo que fizeram, nós estamos combatendo na justiça um acordo que foi feito. O acordo qual eu digo que foi um experimento, porque no final ele diz o seguinte: tem 2 anos para revitalizar, reurbanizar, requalificar aquela área. No final, se não der certo, as partes que o fizeram vão sentar para ver o que é que faz. Ou seja, um experimento que desde já há a previsão dessa possibilidade de não dar certo, de acabar com o ilhamento. E quem são as cobaias desse experimento? São as vítimas que estão ali sofrendo diariamente, danos diários. Então, veja, a gente já requeriu uma audiência judicial pública e que, se fosse possível, a realização dela dentro da comunidade. Porque as audiências públicas, a maioria das audiências públicas que foram feitas para aquela situação foram feitas a 6, 7, 8 quilômetros de distância. Veja, lá não tem nem transporte. Como é que o pessoal tão carente iria se deslocar? Aí se fala, mas o povo gostou do acordo, porque aceitaram quase em sua totalidade os R$25 mil por todos os danos, com quitação total. Uma comunidade, minha gente, e a gente não pode fechar os olhos para a realidade. É uma comunidade que estava lá há quase 3 anos, abandonada, sem nenhum tipo de ajuda, perdeu o comércio, o microcomércio que rondava ali, foi embora quando os outros bairros ali, o Bebedouro foi retirado, o Mutange e tudo. Uma comunidade que não tem equipamento público, não tinha saúde, transporte, as escolas também fecharam. Privado não tem uma farmácia, não tem açougue, não tem mercado, mercearia, não tem nada. Se chegasse com R$1.000, essa população estaria aceitando. Claro. Não porque acha que é bom, mas é porque está passando fome. Então, por favor, vamos levar os argumentos a sério. Eu tenho dito, olha, cada argumento que a Braskem, que a União utiliza e que foram acolhidos pelo juiz, caiu por terra até agora com sopro. São frágeis. Então é querer realmente enfrentar a situação da forma que ela está posta, com os estudos técnicos. Vamos respeitar cada ciência, cada qual no seu quadrado. A gente tem que parecer de 2 antropólogos, eu não falei o outro, que é da UFAL também, de 2 antropólogos, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Comissão de Direitos Humanos, da própria Defesa Civil. Pessoas seríssimas, seríssimas, isentas, que não estão recebendo dinheiro de quem quer que seja. Peraí, né? Eu acho que isso tem um peso. Isso não pode ser descartado. E esses elementos não foram levados para o judiciário, para o juiz federal André Granja, na hora que a Braskem protocolou a homologação. Por isso que eu digo, olha, a má-fé explícita da Braskem, porque se, acredito eu, o juiz tivesse acesso a esses documentos no ato da homologação, ele no mínimo iria chamar a comunidade para se manifestar sobre o caso. Doutor Ricardo, e o que a gente vê desde o início de toda essa problemática é uma questão unilateral
da Braskem sendo a controladora de todas as situações, ou seja, ela impõe o valor. Se o cidadão não aceita aquele valor, ele é ilhado, passa 1 ano, 2, 3, e como o senhor muito bem colocou, se chegasse ali com R$1.000, 2, 3, 4, 5, o camarada saía, ele está ali ilhado, ou seja, de forma unilateral. A gente tem relatos gravíssimos de pessoas que tiveram sua água cortada, sua energia cortada, ou seja, numa forçação de barra também por parte da empresa, para poder essas pessoas deixarem as suas casas ali no bairro do Farol, ali no Pinheiro e outras localidades que teve o problema ali atingido pela Braskem também. Esse é um ponto que nós começamos a tratar. No primeiro acordo, que não tinha alternativa para a população foi instada pela Defesa Civil Nacional, pela CPRM, que também é um órgão nacional, e pela Defesa Civil Municipal, a se retirarem daquele local por conta do risco do afundamento. Lutamos naquele primeiro momento para que elas saíssem com indenização, não com a mão na frente e outra atrás. Chegamos a bloquear quase mais de 5 bilhões de reais da empresa. Infelizmente, o Superior Tribunal de Justiça, na figura do presidente Noronha, que tinha lá na época, além de mandar desbloquear, proibiu qualquer bloqueio, até o trânsito em julgado, num remédio jurídico que a Braskem utilizou, inédito. É o que eu sempre digo, né? O que a Braskem tem argumentos que nós não temos para usar lá. E, infelizmente, o processo ia correr 20 anos, eu acho que estaríamos discutindo a competência a essa altura ainda. Mas foi feito um acordo naquele processo para as pessoas não saírem sem nada, não estabelecendo qualquer valor. No programa de indenização, aí a Braskem foi estabelecer um valor de danos morais, R$40 mil por casa, não para o cidadão. E isso a pretexto de tratar todos iguais. Mas você não pode tratar igual os desiguais. Então veja que absurdo. Você vai tratar igual um cidadão que morava lá há 50, 40 anos, a um que está lá há 6 meses, há 1 ano, um que desenvolveu uma depressão, está tomando um remédio, igual a um outro que tem digamos assim, uma mentalidade mais firme, que não liga tanto para essas situações. Então, isso fere a igualdade material e a igualdade formal na medida que você pega um vizinho lá que tem 2 morando, 40 mil, 20 mil para cada um, e o seu vizinho de muro tem 8 morando, dá o quê? 5 mil para cada um. Então, um absurdo. E nós convidamos, e mais, veja, a gente identificou uma prática nos casos que acompanhamos, e confirmamos com os advogados de uma reunião que fizemos na Defensoria, com mais de 200 advogados. A Braskem adotou o seguinte modus operandi, a seguinte conduta. Não fazia o acordo em parte. O cidadão tinha que aceitar o pacote. Era o valor do dano material, que em regra muitos acharam que foram justos esses danos materiais, mais o dano moral de 40 mil. Se não, as partes não dão. 40 mil está pouco, todos falaram que estava muito pouco, estava ruim, e principalmente daquela forma que era para o núcleo familiar, não por pessoa. Mas se não aceitasse esse valor, não tinha acordo nenhum. A parte tinha que ir para a justiça, esperar 5, 10 anos. E elas, por necessidade, tinham que aderir àquele dano moral, porque senão ficava sem casa, num aluguel um aluguel que não contemplava uma residência idêntica, semelhante à que ele morava. E os advogados confirmaram e vão pegar as declarações das vítimas, porque vamos ingressar para rever todos esses danos morais na ação coletiva. Doutor Ricardo, uma imposição na prática. Era uma imposição, se valendo da sua situação. Dessa vulnerabilidade, né? Exatamente, da vulnerabilidade do cidadão, da necessidade, a vulnerabilidade financeira, diante dela, uma multinacional, a vulnerabilidade informacional, emocional. E a empresa predadora mostrou sua face predadora e impôs essa situação aos cidadãos. Mas eles não ficaram sem proteção. Nós vamos sim levar isso para a justiça, esperamos que a justiça realmente faça a justiça, né? Dê o devido peso a essas situações. As pessoas estão sendo lesadas escancaradamente. Falando até aqui, o senhor acredita que foi um processo de injustiças com esses moradores? Eu acredito sim. Veja, no caso dos flechais, você vai pagar 25 mil reais para o que eles estão passando. Só quem vai lá, quem tem condições de visitar e caminhar com eles na rua, sabe que isso é um absurdo e sabe de antemão que não vai funcionar aquela requalificação para conseguir tornar aquela porção da cidade útil novamente, socialmente útil. Ela não tem mais utilidade nenhuma. Então, por que não fazer o que o povo necessita e o que os especialistas, eu respeito muito,
Eu não vou ser nunca professor de Deus aqui. Não, olha, eu fui lá, eu acho melhor vocês ficarem. Eles é que sabem eles e os estudiosos, os antropólogos, os urbanistas e todos os técnicos da Defesa Civil foram nisso nesse sentido. E veja, ao invés de fazer isso, fazer justiça para eles, está pagando lá um absurdo valor de 25 mil sem nenhum critério. O que é dano moral e dano material nisso? Não tem critério nenhum nisso. A pessoa adere, se não aderir, vai ficar lá. Ou pode ir para a justiça. Veja, é aquele ir para a justiça, entre aspas, né? Vá para a justiça esperar uns 10 anos. Ninguém tem condições, não tem musculatura financeira e nem emocional para isso. Tá. Isso é fazer pouco da realidade que tem. É quase aquela história, é pegar ou largar, né? E trazendo essa questão dessa vulnerabilidade, né? Um caso muito específico e que chamou muita atenção também agora, bem recentemente, foi o caso da senhora de 80 anos, que a Braskem entrou com liminar para tentar suspender o auxílio aluguel dessa senhora, né? Que perdeu, ela morou no bairro com a família há mais de 40 anos, né? Uma senhora de 80 anos, e eles tentaram suspender o pagamento desse auxílio aluguel, alegando que não teria mais a obrigação de pagar, uma vez que o acordo para indenização por dano moral já teria sido firmado, muito provavelmente dentro desses 40 mil reais que o senhor mencionou. Como é que foi a atuação da Defensoria nesse caso e como é que está esse processo? Olha, aí a dona Judite, é uma assistida muito especial. A dona Judite, como você colocou, 80 anos, tem um filho especial, interditado, uma lutadora. Não pôde fazer o acordo do dano material, assim, concretizar esse acordo, chegou ao valor, a quantificação, mas há um inventário, aí tem uma questão de outros familiares e uma ação de uso capião que nós fizemos. Ela vai receber esse dano material, mas não vai ser rápido, já está marcada uma audiência, assim que se resolver o uso capião, ela vai resolver. O ponto é o seguinte, a dona Judite morava 40 anos lá, terminaria os seus dias ali, em paz, tranquilamente, independente dos problemas de ordem familiar ou jurídicos que tem. A Braskem, por conduta única e exclusiva da Braskem, forçou-a a sair de lá, para um lugar muito pior com sua família. Até que se resolva as questões dela no âmbito da ação de uso capião, a Braskem tem que manter o seu aluguel, a sua moradia, é o mínimo que se espera. Pois a Braskem, mentindo, disse que já tinha pago tudo a ela, quando pagou 20 mil reais, a metade dos danos morais. Isso está tudo registrado com mensagens de WhatsApp, de e-mail. E suspendeu simplesmente o aluguel de dona Judite. Esses 20 mil que ela recebeu já foi embora pagando a complementação do aluguel. Então, a Braskem se recusou a restabelecer o aluguel social de dona Judite. Nós fomos à justiça, conseguimos uma liminar, e foi restabelecido. A Braskem recorreu dessa decisão porque insiste em deixar a dona Judite na rua, com 80 anos e seu filho interditado, morando provavelmente debaixo de uma marquise, nas farmácias, nas esquinas. Lamentável. Esse é o lado real dessa história. Não é aquele tanto divulgado pela Braskem como que está cumpridora de tudo, que tem respeito social, função social, ambiental, nada disso. Se você analisa caso a caso, né, que você vê a verdade, né? Doutor Ricardo, um ponto que eu queria trazer aqui para a discussão e que é muito questionado pela população maceiense, alagoana, e qual o seu entendimento enquanto defensor público a quem pertence o solo de toda aquela parte ali do Pinheiro, do Farol, de outras regiões que foram ali, as pessoas deixaram suas casas, que tiveram, aspas, essas indenizações pela Braskem. No seu entendimento, do entendimento da Defensoria Pública, a quem pertence aquela região? A Braskem, a população, a Prefeitura de Maceió? Qual o seu entendimento sobre essa questão do solo? Olha, no acordo primeiro que foi feito, a indenização que estava sendo feita antes de qualquer trânsito em julgado de sentença, ficou acordado que, à medida que ia sendo feita a indenização do dano material, a parte transferia a propriedade, até porque era como se fosse uma perda total, um PT. Se você perde um carro no acidente e tem uma seguradora, a seguradora vai embolsar pelo valor do carro e fica com, chamado salvados. Mas, veja, a situação seria resolvida de uma vez numa ação coletiva urbanística, ambiental, que estava sendo tocada pelos MPs, pelo MPF e MPE. E lá foi dito nas reuniões que seria resolvido lá, porque tem a questão do dano moral coletivo, dano social, tudo isso. No acordo, nós fomos verificar
há pouco tempo, até pouco antes da audiência lá no Senado, uma audiência pública, a Braskem se comprometeu a não comercializar naquela área, utilizar para fins de comércio, nem vender para ninguém. E vai ter um salvo se fosse comprovado a cessação do afundamento e houvesse aprovação no plano diretor pela Câmara dos Vereadores. Aí nós não concordamos, porque entendemos que toda aquela área tem que ser revertido ao poder público municipal e ser tratado como bem de uso comum do povo. Como é uma praça, como são as ruas, mas aí caberia ao gestor de estabelecer com seus técnicos o que seria feito, se seria um grande parque, um grande memorial às vítimas, mas entendemos isso, que tem que ser revertido ao poder público e ser juridicamente considerado bem de uso comum do povo. Isso está no nosso radar. A Braskem disse que jamais vai tocar naquela área para utilizá-la economicamente. Ela disse isso nas audiências públicas. Então, por que não faz um termo aditivo e transfere logo isso para o município de Maceió? Doutor Ricardo, sinceramente, quem trata a dona Judite com 80 anos de idade de tal forma, aí fica o questionamento para a população de Maceió. Quanto confiar? Ao querido ouvinte do Jornal da Manhã e 100,7 aqui pela Jovem Pan, como confiar nessa empresa que tem lesado demais a população maceioense, os alagoanos como um todo? João, o nosso tempo, né, tá quase chegando ao fim, mas antes vamos falar sobre em âmbito federal. Estamos aí com a CPI da Braskem para ser aberta, esta comissão. E como o senhor acredita que essa CPI pode ajudar nestas ações da Defensoria? O senhor acredita que ela tem musculatura para funcionar em âmbito federal? Rapidinho, por não confiar na empresa, nós vamos fazer também uma ação para rever essa cláusula aí e transferir esse imóvel para o poder público, para todos nós, para a população. A CPI, que o senador Renan está lutando para abrir, ele já conseguiu o número mínimo de assinaturas, precisa apenas, salvo engano, indicar as lideranças, e alguns partidos não querem. E aí deve ir ao Supremo, um mandado de segurança, para poder o presidente da casa indicar. Tem uma atuação fundamental, o senador Renan, né? Porque ele, com a tribuna no Senado, toda a estrutura que ele tem política, né? Ele está furando essa bolha, ele está fazendo todo o Brasil saber o que está acontecendo aqui. A maior tragédia urbana em curso no mundo, e ficou restrita aqui a Alagoas e olhe lá. Restrita a Alagoas e olhe lá. E essa CPI com certeza vai pressionar bastante a empresa para que ela sente à mesa e renegocie os danos morais, por exemplo. Essa revisão que nós vamos entrar na justiça. O tempo da justiça é diferente do tempo do cidadão, do tempo real necessário à população. Então, essa atuação política dentro da CPI vai ser fundamental para rever esses valores, rever a situação dos flechais, inclusive a própria indenização que é devida ao Estado de Alagoas, que não foi pago ainda. Então, o senador Renan é um grande aliado aí, nosso aí nessa luta da população para poder realmente fazer justiça para o povo. Juridicamente, você só consegue inverter esse tempo, que é terrível para a vítima, com o pedido liminar, tutela de urgência, que é essa que nós pedimos e foi indeferida. Tem tudo para deferir, sabe? Tem tudo para deferir. Se não é deferida, a Braskem fica tranquila, porque se for esperar o trânsito em julgado de uma decisão dessa, vai passar aí 10, 15, 20 anos. Então é preciso inverter o que eu chamo de ônus do tempo, essa força ruim do tempo dentro de um processo. Fora da justiça, o tempo é outro, o tempo da política é outro, e a gente confia muito que o senador Renan conseguirá avançar junto com o governador Paulo Dantas nessas negociações. É verdade, até porque morosidade no judiciário é sinônimo de injustiça para essa população que tanto sofre. Doutor Ricardo Melro, quero agradecer demais a sua presença aqui do Jornal da Manhã em 100,7, é o passo que deixa um espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço o espaço aqui, sempre me coloco aqui à disposição para esclarecer a teus ouvintes aqui, e quero apenas deixar mais uma explicação. Tivemos recentemente uma reunião com algumas vítimas com o juiz André Granja, e eu acho que ele está vendo a situação por outro ângulo, que realmente precisa ser aprofundado. A situação não é rasa, como foi levada a princípio pela Braskem na homologação do acordo. E a gente tem esperança, sim, que justiça será feita, que ele vai aprofundar e vai dar a essa população tão necessitada e sofrida
e que sofrem dano diariamente o que elas precisam. E é isso, a Defensoria Pública está à disposição aqui sempre para esclarecer e agradeço o convite de vocês. Doutor Ricardo Mero, mais uma vez quero agradecer a sua participação do senhor, agradecer a Nicole Melo, Natália Barros, Cláudio Stone na técnica, Mailson Franklin nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro e até amanhã, até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.